Bom dia a todos. Meu nome é William, sou doutorando aqui na Unicinos, na linha de pesquisa de Filosofia Social e Política, juntamente com o professor Castor, com a professora Márcia e outros colegas, organizamos esse colóquio de George Agamben, entendendo a importância e a profundidade de um pensamento crítico, na medida em que é extremamente importante debatermos não só a filosofia, mas também as suas interfaces com outros pensamentos, assim como a psicanálise, a literatura, a poesia, as artes, as áreas médicas e etc. Então, entendendo e compreendendo quão profunda e quão crítica é a análise do Agamben, tivemos a ideia de fazer esse colóquio e tentar fazer uma abertura de uma forma interdisciplinar, que pudessem participar tanto os colegas que estudam diretamente na filosofia, mas também no direito, na psicologia, na literatura e em outras artes. Então, gostaríamos, nesse momento, de agradecer a participação de todos. Esse é um evento feito por nós, da filosofia, com apoio e a realização do IHU. Não tivemos apoio pelas condições financeiras que o país se encontra, então esse é um evento independente, mas acreditamos que é bastante importante demarcar exatamente que a filosofia está presente, que a filosofia urge discutir questões nesse momento que a filosofia, a sociologia e as demais áreas da humanidade estão sendo vilipendiadas de todos os lados. Mais importante do que debatermos sobre a importância ou não da filosofia, é preciso mostrar que a filosofia é uma ciência importante, que a filosofia é uma ciência tão quão importante é a ciência matemática, a física, a biologia, etc. Então, esse colóquio reforça o nosso interesse em mostrar a participação da área das humanidades em sua disposição multifocal e transdisciplinar. Então, sintam-se acolhidos, estamos entre amigos, não há um dono do saber, mas sim há pesquisadores de Agamben, há pesquisadores que vão tomar o Agamben como ponto inicial, ou como desenvolvimento, ou como ponto de chegada. Então, sintam-se acolhidos, nos disponibilizamos para auxiliar em qualquer necessidade, nos disponibilizamos a fazer orientações, quaisquer necessidades, estamos abertos para fazer o acolhimento de todos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Márcia Junges, eu sou doutora aqui pela Unicinos e pela Universidade degli Studi di Padova. É uma alegria nós estarmos aqui, William e eu, representando a nossa comissão organizadora do evento, e um evento que nós pensamos, como o William falou, para congregar saberes, né? Porque nós pensamos que essa discussão de várias áreas do saber, tendo Agamben como, digamos, a âncora fundamental, é muito importante e muito instigante nesse momento, no qual nós precisamos levar a sério esse diagnóstico do presente que Agamben se propõe a fazer, a partir de raízes arqueogenealógicas tão profundas que ele desenterra, não é, da tradição filosófica, porque nós vivemos um tempo de tensões muito sérias, muito expressivas e graves, e inclusive que se mostram com toda a sua voracidade nesse tempo de hoje, dentro do nosso país. E como o William muito bem apontou, nós devemos sim reafirmar a importância da filosofia, a seriedade do nosso trabalho, das nossas pesquisas, porque um diagnóstico do presente, como Agamben se propõe a fazer e o faz, ele só pode ser feito com bases teóricas muito sérias, e isso exige um debruçamento, exige uma dedicação que vocês sabem que é muito grande. Então, nesse tempo de ataques às ciências humanas, e em específico à filosofia, como nós vimos presenciando nessas últimas semanas, a nossa
presença dentro desse evento já é uma forma de resistência muito importante. Então, eu agradeço a cada um e a cada uma que vieram e se inscreveram, estão aqui assistindo e vão apresentar, porque estão fazendo um papel muito importante nesse tempo que nós estamos vivenciando e presenciando. Então, também gostaria de colocar à disposição a nossa ajuda para orientar os alunos e os pesquisadores que não são aqui da Unicinos. Nós temos um banheiro aqui nessa porta lateral, que pode ser acessado, banheiro feminino e masculino. Temos restaurante universitário no prédio Redondo, que é o restaurante comunitário aqui da universidade, por um preço bem acessível. O restaurante mais perto que nós temos aqui é o restaurante Fratello, que é muito bom, porém esse não é o restaurante universitário, mas é o mais próximo aqui do nosso prédio. Temos um serviço de deslocamento de ônibus circular entre o campus e o trem, para quem precisar pegar o trem para ir a Porto Alegre ou Novo Hamburgo, não sei onde cada um se hospedou. Enfim, ficamos muito à disposição e com muita honra recebemos vocês aqui para iniciar essa atividade de 3 dias. Então, nesse momento, nós vamos dar início à primeira mesa, com a coordenação do colega Joel Decoté, um colega muito querido, uma pessoa que tem uma seriedade de pesquisa muito grande, vai coordenar essa nossa primeira atividade. Então, eu chamo, por gentileza, Joel, que venha para fazer a mediação do trabalho. E os colegas inscritos para fazer o debate nessa mesa são o colega Eduardo Tergolina e o outro colega chamado Danilo Avelar Bragança, que é da Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa manhã, fazendo esse movimento comunitário de resistência aos ataques feitos tanto à filosofia quanto à sociologia e todas as humanidades. E essa nossa atividade, ela busca, de fato, divulgar um pouco do pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben, o qual eu conheci alguns anos atrás pela mediação do professor Castor Ruiz, que nos orientou e nos orienta até hoje na leitura do Agamben, de modo que nós temos 2 colegas para fazerem as suas comunicações, e isso lembrando o quanto a filosofia do Agamben é uma filosofia viva. O primeiro colega dessa manhã é o nosso companheiro e amigo Eduardo Tergolina. Eduardo Tergolina é doutorando em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ele coloca como título da sua comunicação o cair da máscara diante das razões de segurança, um percurso genealógico pelas razões do Estado. A nossa organização do evento prevê 20 minutos de apresentação, né? E mais 10 de reação do público presente. Então, eu convido o colega Eduardo para tomar a palavra e assim proceder conforme ele organizou a leitura dele, exposição. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Joel. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui para apresentar um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa, que agora está em fase final, de doutorado aqui na casa, sobre fundamentalmente razão de Estado. Então, eu trouxe aqui um excerto do meu trabalho para compartilhar com vocês e ouvi-los, opiniões críticas
Eu fiz um texto, pela leitura dá mais ou menos uma meia hora, como nós temos aí 20 minutos, eu vou adequando conforme o andar. Então, vou cronometrar aqui. O Estado, ante a possibilidade de sua rigidez encontrar-se em risco, cessa de compor e golpeia duramente. Cessa de conceder respeitar a lei e adota todas as medidas necessárias à sua própria preservação. Não há direito, não há status, não há magistratura, não há regime jurídico, não há coisa julgada, não há garantias quando se está diante da possibilidade do comprometimento da própria estatalidade. Ante um momento crítico, a máscara cai e desvela-se uma face menos amigável, a qual pronunciará apenas um recado: não enfrente o Estado. Uma disputa com o Estado, detentor em monopólio da violência, talvez não se afigure alvissareira. É como um mau perdedor que, para ganhar, altera as regras no meio do jogo. Ousamos dizer, se tratar de entendimento assentado aquele que defende que o mais frio de todos os monstros frios foi engendrado justamente para, tendo como vocação principal, proteger a vida humana, conferir-lhe segurança, quietude e condições de prosperidade. Mas no limite, para fazer valer seus propósitos e garantir sua integridade, o Estado pode paradoxalmente acabar por triturar esta vida humana. Este domínio, este ente soberano que, na insuperável visão de Hobbes, tem como finalidade principal proteger o indivíduo, promover-lhe paz e segurança, apresentando-se como o paladino defensor da vida humana, poderá, entretanto, enveredar por outro caminho, e, a fim de garantir a preservação do bem comum ou da ordem pública, não ver outra saída senão extinguir essa vida, varrer de sua frente todo o direito, podendo demover o próprio ordenamento jurídico. Agamben, aliás, aponta com mestria a situação paradoxal em que, mergulhada esta vida, a qual deveria ser objeto de proteção, mas que atualmente é apenas incluída nas malhas da estatalidade na medida da sua própria exclusão. Se vetustos brocardos como necessitas legem non habet e salus populi suprema lex esto, e se o respeito à ratio publici utilitatis são expressões que se nos apresentam deveras atuais, as práticas políticas levadas a cabo ao longo dos séculos forjaram, por outro lado, um estado de extrema particularidade neste final de século XX e início de século XXI. Se, por um lado, como nos revela Agamben, não raro, reconhecemos nas práticas e nos discursos modernos as assinaturas do arcaico, forçoso reconhecer, de outra parte, as peculiaridades que esse cenário do Estado Democrático de Direito apresentou à humanidade, com seus inegáveis benefícios e avanços, mas também com seus talvez insuperáveis obstáculos, que arriscam até mesmo fazer ruir toda a estrutura jurídico-política construída e hoje vigente. Ousamos dizer que este Estado que aparece a nós nesse século XXI é um Estado que se encontra em franco processo de descaracterização, de afastamento de sua vocação primeira de proteção da vida humana. Percebe-se que a preservação aqui é de outra coisa. Trata-se de um Estado mergulhado no paradoxo e enredado em uma arrematada crise. Uma crise que pode mesmo estar a corroer suas mais elementares bases constitutivas. Os tempos, com efeito, são outros. São aqueles de aumento das técnicas e dos dispositivos de controle e de monitoramento e de diminuição de direitos e garantias fundamentais, os quais são vilipendiados, sobretudo, abre aspas, por razões de segurança, fecha aspas. Por meio do imperativo de segurança, se determinam comportamentos, proibições, recomendações, mesmo que ao arrepio da lei e das garantias fundamentais. A crise do Estado democrático de direito nos parece passar inafastavelmente por este imperativo de segurança. O momento em que a máscara cai é, por excelência, aquele no qual está justificada a ação estatal por razões de segurança. Aí não se busca mais compor. Nenhum direito está mantido, nada do que foi até então adquirido está salvo, embora, irônica e paradoxalmente,
salus populi continue sendo a suprema lex. Poderíamos, em verdade, asseverar, atualizando o brocardo latino, que atualmente segurança pública é a suprema lei. É nesse passo que a Agamben acaba por promover a intrigante afirmação que nos guia nessa investigação. Diz o filósofo que podemos afirmar, sem medo de errar, que as razões de segurança devieram atualmente o que outrora se denominava razão de Estado. Eu cito, então, a palavra segurança entrou de tal modo no discurso político que se pode dizer, sem medo de errar, que as razões de segurança tomaram o lugar daquilo que outrora se chamava razão de Estado. Fim de citação. Nossa pesquisa assume, assim, o objetivo de contrastar a hipótese articulada por Agamben e, para tanto, formulamos as seguintes questões problematizadoras. A primeira, é lícito conceituar o Estado contemporâneo como um Estado securitário, como um Estado das razões de segurança? Paralelamente a isso, podemos identificar a ação de uma razão de Estado na política odierna? A razão de Estado segue operante na contemporaneidade? E, por fim, trata-se a razão de Estado do arquétipo do que hoje costumamos denominar razões de segurança? O imperativo das razões de segurança assume o papel do que outrora denominou-se razão de Estado? E, em caso positivo, quais as implicações? A primeira questão que busca indagar se podemos identificar a ação de uma razão de Estado na política odierna, se razão de Estado segue operante na contemporaneidade, respondemos afirmativamente. A razão de Estado e seus elementos persistem atuantes mesmo nos tempos democráticos contemporâneos. Apesar da polissemia que recobre o conceito, sua presença aparece-nos em linhas gerais inconfundivelmente operante. Nesse sentido, se compreendemos a razão de Estado enquanto exortação a um agir autônomo por meio de uma organização política desgarrada de uma heteronomia, independente de uma ação que lhe seja exterior, tal paradigma está, em grande medida, presente na contemporaneidade. Entendida, por outro lado, como a busca dos meios hábeis a fazer crescer e a conservar a estatalidade, podemos asseverar que a razão de Estado segue presente. As ações políticas são, em grande medida, ainda hoje, realizadas sob o viés inaugurado por Boteiro, nada obstante, a concepção de Estado enquanto firme dominação tenha se alterado. É dizer, dominação existe, e talvez mais do que nunca, mas não é exercida preponderantemente de maneira coercitiva e violenta, sob o viés privilegiado da soberania, mas por meio de governo de condutas, respeitando um certo grau de naturalidade no movimento das populações e reivindicando, ademais, por outro lado, uma naturalidade ao próprio sistema. Outro assim, ainda levando em conta Giovanni Boteiro, calha salientar que, mais do que nunca, a razão de Estado contemporânea se preocupa com o trato da informação e com a opinião pública. O sonho do piemontês de que o soberano pudesse, do alto de uma torre, tudo saber, tudo conhecer, tudo ver sem ser visto, com o avanço da técnica, vem agora a se tornar realidade. A razão de Estado boteriana, ademais, também implementou-se por meio dos estudos estatísticos, demográficos e econômicos. Uma razão de Estado entendida como superação do modelo pastoral, inclusive por meio da passagem do modelo heteronômico ao modelo autônomo, do modelo heterônomo ao modelo autônomo, incorporando-se, nada obstante, as ferramentas desse pastorado e utilizando-as de maneira sofisticada para fins de monitorar o conjunto da população e as ações de cada um de seus integrantes, também nos parece uma realidade. Da mesma forma, a razão de Estado entendida como organização da sociedade, busca de coesão de sua estruturação, de seu asseio, de seu esplendor, a partir de um poder de polícia, que mesmo havendo sofrido alterações, segue atuante e fiscalizador, que está atento, que cuida e dá ritmo e constância aos integrantes da população, que busca impor o paradigma do trabalho e da produção com vistas ao fortalecimento do ente estatal. Ora, tal também se afigura visível na atualidade. Finalmente, a razão de Estado entendida como cair da máscara, como a tomada de medidas extremas, derrogatórias do direito comum e violentas ante os momentos de necessidade,
como expressão inequívoca do poder soberano para fins de resguardar a salus populi, tal é visto com clareza na atualidade, sobretudo por meio da ação repressiva da polícia, em contextos, por exemplo, de manifestações, de questionamentos, de expressões de descontentamento, por exemplo. Em tais situações, entra em cena a razão de Estado por meio do braço repressivo, inerente à ação policial, com vistas à manutenção da ordem e, como dito por Agamben, ao gerenciamento da desordem. Entra em cena a ação fundamentada na margem de apreciação, e a partir daí as consequências se revelam imprevisíveis. A polícia, enquanto expressão da razão de Estado, conecta assim os dois polos da máquina agambeniana. Atua como instituição de governo e, ademais, utiliza o poder real, orientado à imposição, ao decote violento, mostrando em latência a possibilidade permanente do golpe de Estado. A ação do poder soberano se encontra, todavia, indubitavelmente dirigida ao resguardo da administração eficaz. Dessa forma, nos é lícito dizer que, na atualidade, a soberania instrumentaliza-se no governo, o qual, a seu turno, se implementa nomeadamente pela via do pequeno golpe de Estado que se repete dia após dia de maneira permanente. Quanto ao segundo questionamento, o segundo conjunto de questões, trata-se a razão de Estado do arquétipo do que hoje costumamos denominar razões de segurança. O imperativo das razões de segurança assumiu o papel do que outrora se denominou razão de Estado, e, em caso positivo, quais seriam as implicações? Respondemos então como segue. Compreendemos não ser possível deixar de ver operante a razão de Estado no imperativo das razões de segurança. A justificativa de resguardo da salus populi, as razões de segurança, claramente tem seu arquétipo na razão de Estado, funcionando como assinatura desta. Ingressaram profundamente na sociedade contemporânea, amoldando, conduzindo e gerindo comportamentos e, por vezes, ante as exigências de necessidade, atuando sob a forma impositiva e soberana, por intermédio, sobretudo, da ação policial. Quando se está a tratar de medidas securitárias adotadas em procederes governamentais, inclusive dotados de certa teatralidade, nos quais claramente percebemos a existência de uma tensão entre publicidade e segredo, notando-se, ademais, que tais medidas evidentemente estão orientadas diretamente não à promoção de segurança do indivíduo, mas a um ajustamento da relação indivíduo-poder e, sobretudo, ao imperativo de preservação do próprio Estado, de suas entidades e de suas funções, aí não podemos negar a presença de uma razão de Estado efetivamente operante por intermédio das razões de segurança, que constituem sua assinatura. Parece-nos, nesse sentido, que a implementação dos dispositivos securitários tem, em verdade, uma justificação oculta dupla. Por um lado, a viabilização de um controle sem precedentes sobre a conduta humana, tanto na sua particularidade quanto no conjunto da população. Dessa forma, favoreceria uma ação governativa mais segura, com vistas à preservação da própria estatalidade. Por outro lado, a proliferação dos mecanismos de segurança atende às aspirações de um pujante e multifacetado mercado em expansão. Portanto, ante a vigência deste paradigma do imperativo de segurança, vislumbramos também uma exigência de ordem econômica. A uma política própria à tecnologia do controle, associa-se um dos mais pujantes conjuntos de forças econômicas que atuam na contemporaneidade, pronto que está a saciar a reivindicação e o desejo do indivíduo de estar em um ambiente seguros, etimologicamente, sem preocupações. E, por conseguinte, nos é lícito asseverar que, embora possamos ver a razão de Estado operante nas razões de segurança, é imperioso apontar que as razões de segurança, a seu turno, extravasam a razão de Estado, não coincidindo inteiramente com esta. Para além dos atos normativos, das medidas administrativas, das portarias, recomendando e conduzindo as condutas dos cidadãos, vale observar que as razões de segurança já ultrapassaram estes âmbitos administrativos e alcançaram fortemente também o âmbito privado. Com efeito, seus dispositivos securitários surgiram em ambientes gerenciados pelo poder público,
notadamente as delegacias e as penitenciárias, e para o fim princípio de respaldar as ações de caráter público, identificação de criminosos reincidentes, nomeadamente, né? É de se observar que atualmente tais razões de segurança e seus dispositivos nitidamente extravasaram o âmbito político público estatal, não se identificando mais totalmente com este. O controle da vida humana sob o imperativo de segurança alastrou-se, e não mais a exclusividade do poder público. E vale observar com efeito que o deslocamento das razões de segurança também para o âmbito privado não se faz sem problemas. Invocando razões de segurança, agentes do âmbito privado acabam por determinar a imposição de comportamentos a indivíduos, o que já se afigura bastante questionável, dado o princípio da legalidade. Mas ainda mais preocupante é o fato de que a possibilidade de imposição na vida privada de adoção por razões de segurança de determinados comportamentos termina por munir agentes fiscalizadores de atribuições bastante problemáticas em caso de constatação de desvios. Se a atividade da polícia já tem definição complexa e incerta no âmbito público, o que se dizer em relação a uma polícia realizada de maneira privada? Com efeito, em decorrência da verificação de uma conduta desviante em relação a comportamentos tidos como esperados, acaba-se por viabilizar a efetivação na via privada de procederes repressivos, não raro violentos, procederes esses que, em tese, deveriam estar reservados aos funcionários da estatalidade. E diante da mais absoluta exceção, uma vez que expressão do poder soberano. Se a aquilatação quanto à razoabilidade, à suficiência, à proporcionalidade no juízo desta margem de apreciação já é bastante difícil no âmbito público, incumbindo-se a tarefa de fiscalização e monitoramento ao âmbito privado, citada aquilatação pode devir uma providência ainda mais desafiadora e as consequências imprevisíveis. Aí está, a nosso ver, o conjunto de perigos decorrentes de um Estado que abdica de sua vocação precípua de buscar, de maneira efetiva, promover a segurança de seu cidadão. Um Estado que, sem deixar de controlar o indivíduo, transfere completamente a este a responsabilidade de manter-se seguro, de agir em ordem a conservar a sua integridade física, a de sua família e a incolumidade de seu patrimônio, tal acaba por determinar um deslocamento de elementos inerentes ao próprio polo soberano em direção ao âmbito privado, desmontando as razões mais básicas da própria Constituição do Estado Civil, idealizado por Thomas Hobbes. Assim, inclino-me a responder afirmativamente à indagação se a razão de Estado se trata de arquétipo das razões de segurança. Entre mentes, respondemos de maneira parcialmente afirmativa à questão se o imperativo das razões de segurança assumiu o papel do que outrora se denominou razão de Estado. Na verdade, houve um extravasamento. As razões de segurança extrapolaram a razão de Estado. Quanto às questões, então, das implicações que eu tinha dito em relação a esse fenômeno, né? Rapidamente, eu gostaria de colocar as implicações. Percebe-se uma conjunção entre imperativo de controle e exigências econômicas. Nota-se uma exacerbação das técnicas e ampliação de mecanismos de segurança orientados a propiciar um controle ótimo sobre o indivíduo, na sua individualidade e no seu conjunto. Omnes et singulati. Paradigma da informação me parece bastante instalado hoje em dia. Observa-se a circunscrição das liberdades do indivíduo, uma constatação de ascendência sem precedentes do polo governativo sobre o polo da soberania, acabando aquele por sobrepujar este. Verifica-se, ademais, uma política de gestão de efeitos, um esmaecimento do poder judiciário, restando este instrumentalizado pela governamentalidade, o que acaba por impactar no polo da soberania, na medida em que o polo da soberania não é simplesmente imposição e violência, mas também é onde estão as nossas garantias, a nossa proteção jurídica, sendo o judiciário fundamental a tanto. Com o desfalecimento do poder judiciário também desfalece o próprio poder legislativo. Um minuto. Próprio poder legislativo, né, que também deve ser
concebido no seu âmbito, sobretudo, de garantia do próprio cidadão, na medida em que a lei, estrito sensu, ela hoje, embora colocada em segundo plano, né, por conta da ação de medidas provisórias, instruções normativas, portarias, ordens de serviço, que determinam o comportamento do cidadão, muitas vezes ao arrepio da legalidade, mas o judiciário e o legislativo são expressões de garantia do cidadão no polo da soberania, que deve se contrapor ao polo do governo. As alterações de verdades e certezas, aí havendo um perigoso problema em relação à atenção, publicidade e segredo, ocasionando uma falta de informação ao cidadão, e com isso também uma falta de, eu diria, uma fissura entre aqueles que são representantes e aqueles que são representados, né? Havendo aí um perigoso processo de despolitização. E é nesse sentido também que, finalizando, eu respondo a minha terceira questão, do Estado contemporâneo, se o Estado contemporâneo deveria, de fato, um Estado securitário, por essas e também por todas outras justificativas, por exemplo, a implementação do medo e da desconfiança na nossa sociedade, que é algo bastante presente, e pela busca de um inimigo comum ao qual nós devemos nos direcionar nossas forças, seja o terrorismo, ou no caso nosso, mais especificamente a criminalidade organizada ou o tráfico de drogas, que são problemas reais, né, mas que são, de uma forma perigosa, são amplificados, né? Por todas essas razões, e pela proliferação dos dispositivos securitários, eu também respondo afirmativamente a essa terceira questão, né, de que, em verdade, não estamos mais tanto diante de um Estado democrático de direito, mas, sobretudo, diante de um refluxo, de uma perigosa redução desses direitos e garantias fundamentais, ao argumento da necessidade justamente de nos mantermos seguros. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Tergolina. A nossa mesa Ética e Filosofia em Agamben tem agora um tempo de 10 minutos disponível para as pessoas que acompanham a sua exposição reagirem com perguntas e colaborações ademais, né? Eu passo a palavra para o público presente. Não sei se alguém quer fazer alguma reação. Alessio, alguém pode fazer gentileza de levar até o Alessio o microfone? Sempre pedimos que as perguntas tenham uma certa coesão para os demais também participarem, né? Bom dia ao Ricardo e aos colegas da mesa e a todos que estão aqui. Eu confesso que eu já li alguma coisa do Agamben, mas de forma superficial. Talvez seja por isso que eu faça essas perguntas que eu vou fazer. Você, no início da sua fala, pelo que eu entendi, assim, você disse que o Estado renuncia cada vez mais à proteção, que eu poderia chamar de pessoa humana, e passa a proteger outra coisa. Aí depois você continuou com o tema que você estava abordando. E eu fiquei pensando, o que seria essa outra coisa que o Estado passa a proteger? E depois disso você faz um link com a questão do mercado, com a questão uma espécie de proteção do mercado que o Estado estaria fazendo. Essa não seria a principal outra coisa que o Estado está protegendo? O capital em todas as suas formas que ele se apresenta e que hoje nós chamamos de mercado, que é essa coisa, essa mão invisível que ninguém sabe exatamente o que é, mas que age sobre todos nós. Então, eu fiquei pensando que essa outra coisa seria o capital através
o mercado através das suas formas de capital que são apresentadas. Não sei se é isso que você queria dizer, mas olhando hoje para o Brasil e para o planeta Terra, me parece que o Estado assume cada vez mais a proteção do mercado. E aí a pessoa humana fica de lado e ela é convocada a participar para pagar a conta. Então, mas talvez, não sei se é esse o raciocínio que está fazendo, não sei se é isso que o Agamben diz, mas porque eu sou um pouco leigo na Agamben. Obrigado. Obrigado pela questão, Alessio. Eu te responderia assim, acho que tu tens razão, responderia que sim, tu faz uma constatação que de fato nos é bastante palpável hoje em dia, né? Eu diria, preterição dos direitos e garantias fundamentais da vida humana, da própria constituição da pessoa enquanto vida qualificada, né, enquanto vida eminentemente política, em favor de algo outro, né? Em relação a esse aspecto específico que tu colocas, passa a proteger outra coisa, né? Seria, nesse ponto, talvez mais uma ideia de que a razão de Estado ela tem, talvez desde suas origens, né, enquanto, eu diria, talvez enquanto justificativa inconfessada, né, por um lado, a proteção do próprio Estado, né, seria uma forma, talvez. E aí nós temos que, existem várias nuances, né? Porque sem o Estado, talvez, uma organização social, sociopolítica, com os avanços que nós verificamos, com um certo grau de tranquilidade que temos, né? Com nossas satisfações pequenas e diárias, né? Não seria possível, né? Então, esse é um questionamento que, sem a economia, né, como viveríamos? Por outro lado, será que algo de melhor poderíamos ter? Né? É aquela velha história, né? Mas isso não nos impede, de fato, de perceber todas as incongruências e todas as mazelas que nós temos, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que esses dias eu estava vendo uma informação que não sei se procede, mas que em 20 ou 30 anos, 1% mais rico vai deter metade de toda a riqueza mundial. Quer dizer, nós não estamos, de repente, indo num caminho, né, de inclusão das pessoas, né? Talvez a distância entre o mais fraco e o mais forte nunca tenha estado tão evidente, né? Esse é um ponto. Mas, a meu ver, nesse aspecto das razões de segurança, economia e política andam, de uma certa forma, em uma engrenagem articulada, né? Nós temos, por um lado, algo que é político, não no sentido de uma participação ativa política, mas uma constatação política, que é aquilo que Foucault e Deleuze já viram, né, que é a questão do controle, né, o paradigma da informação. Justamente, nós vemos, por exemplo, agora, recentemente, um pronunciamento de um alto dirigente do Estado dizendo que até o final do mandato teremos a colheita do DNA de todas as pessoas que entrarem no cárcere, né? Sim, é algo bom, né? Por um lado, né? Temos tantos fatos aí que precisamos, né, ter o DNA, mas se nós olharmos para trás, a Agamben disse, a gente vê a história, o que foi, digamos assim, o curso da história, todos esses mecanismos que hoje estão praticamente
em atuação a nós todos, começaram justamente nestes cenários, né, de busca de identificações, né, justamente após o fato tendo já ocorrido, né? Então, ao argumento da prevenção e da segurança, na realidade, eu implemento algo que não vai conseguir impedir que esse fato aconteça, né? Ou seja, o que eu gostaria de deixar claro com isso, né? Que a Agamben diz, por exemplo, que as medidas antropométricas, por exemplo, né, que depois desaguaram os dispositivos biométricos, foram inicialmente implementados por Alphonse Bertillon no século XIX. E aí é uma medição toda, justamente nessa situação. A pessoa entrava no cárcere, então era submetida a uma medição, né, total. E hoje é uma questão que alcançou todos os nossos níveis, né? Em nosso benefício, por um lado sim, mas por outro talvez não, né? Nós temos aí a biometria por todos os lados. A Agamben diz que é um problema, por exemplo, se nós verificarmos que na Segunda Guerra Mundial muitas pessoas conseguiram escapar por documentos falsos, né? Se nós tivéssemos, não que nós estejamos, e ele não defende, né, a utilização de documentos falsos, né, evidentemente, mas se nós temos um controle integral, preciso, de toda a biologia humana, né, uma biopolítica implementada à última potência, digamos assim, no caso específico digamos, o horror poderia ter sido até maior, se a gente pode dizer uma coisa dessa, né? A dizimação poderia ter sido total, entende? E aí foi o que aconteceu, que eu li um outro artigo esses dias que justamente colocou essa situação, que um alto funcionário francês, em um determinado momento, um pouco antes da guerra, início do século XX, justamente procurou implementar na França justamente meios, né, de catalogar biometrias e tudo, estabelecer um controle securitário em solo francês, né, que eu não sei onde é que ele tinha visto, mas enfim deu a ideia, né, de botar num banco de dados e tudo, né. E o alto funcionário olhou e torceu o nariz para aquilo, né. E ele disse que essa decisão desse alto funcionário, naquele momento ali no seu gabinete, aquilo pode ter salvado a vida de muita gente, porque 4, 5 anos depois, né? Enfim. Então, é uma faca sempre de dois gumes, né? Por um lado, nós temos, de fato, benefícios notórios, né, com implementações, mas os perigos são muito grandes e, muitas vezes, ultrapassados determinados limites, voltar atrás é talvez impossível, né? Então, acho que é uma conjugação entre a questão do controle e a questão da exigência econômica, que, de fato, se articulam, né? Um dos maiores mercados hoje em dia é justamente esse dos dispositivos securitários, né? E aí é interessante, uma constatação minha, né, que se no início da modernidade, nós tivemos uma revolução, a revolução dos políticos, por exemplo, né, em relação à questão da igreja, em solo francês, sobretudo, e logo em seguida nós tivemos a revolução dos economistas, né, com a implementação desse paradigma que hoje nós temos de governo dos efeitos. Talvez nós estejamos diante de uma nova revolução copernicana, né? Talvez nós estejamos diante de uma nova revolução copernicana que vá, talvez, instaurar uma nova heresia, né? Não uma heresia da igreja, contra a igreja, digamos, uma heresia, né? Ou uma heresia contra o direito, mas uma heresia contra a própria democracia, né? E aí o papel dos teóricos da segurança talvez seja justamente aquele que vai dar a coesão da sociedade, né? Me parece, não sei. Desculpa, Joel, acho que eu me estendi, desculpa. De forma alguma, Eduardo, nós agradecemos a sua exposição, o questionamento feito,
e, de fato, gostaríamos de lhe ouvir mais sobre o tema apresentado. E, com gratidão, quem sabe com mais uma salva de palmas, Eduardo? Passamos para a próxima comunicação, tendo em vista o tempo, né, que urge. Próximo pesquisador a comunicar será Danilo Avelar Bragança, doutorando em Ciência Política pela UF. Não sei se ele é carioca, mas sou carioca. Meu conterrâneo, então. Ele toma como título da fala que fará a máquina antropológica e o aparelho repressivo no Cone Sul pós-ditaduras militares. Então, prezado Danilo, da mesma forma, você tem direito a 20 minutos e, logo adiante, a reação das pessoas presentes, tá bom? Me escutam? Sim, tá. Bom dia a todas e todos. Agradeço inicialmente a organização do evento e o espaço que foi destinado a esta fala. Agradeço a CAPES também por ter financiado parte dessa pesquisa que agora já se conclui e também, de alguma maneira, a viagem que eu faço. Aqui eu vou falar sobre alguns aspectos da minha pesquisa. Eu concluo ela ao final do ano, no máximo nos primeiros meses de 2020, se até lá estivermos disponíveis. Porque a UF foi, inclusive, nominalmente citada, de onde eu venho, a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, que é uma cidade ao lado do Rio de Janeiro, foi nominalmente citada como polo irradiador de Balbúrdia. Então, é preciso ver o que vai restar até lá. Eu venho do Rio de Janeiro, como o Joel já mesmo disse, lugar que eu costumo chamar de lugar laboratório, onde a maior parte das experiências que eu vou descrever aqui são passadas. Eu venho aqui, na São Leopoldo, para contar um pouco dessa minha pesquisa, dividir com os meus colegas, com os presentes, o apreço que eu tenho pela obra do Agamben e destino esse trabalho quase como uma referência, quase como uma reverência. Um agradecimento pelas chaves de interpretação que me foram concedidas e que tudo que a gente pôde extrair dos seus escritos, conferências e entrevistas. Agamben, antes de mais nada, é um pensador autônomo. A gente costuma associar normalmente ao pensamento do Foucault, que a gente faz corretamente, mas não significa que tudo que a gente lê em Agamben tem referência direta ao francês. Ali em Agamben estão inúmeras referências, algumas problemáticas, no meu ponto de vista, algumas questionáveis sobre alguns pontos de vista, mas todas certamente relevantes para o exame e avaliação dos problemas que a gente enfrenta agora na contemporaneidade. Agamben, portanto, é um pensador do tipo único, intérprete atento às mudanças que a gente percebe com muita clareza hoje, mas que já se antecipavam de alguma maneira antes, isso estava de alguma maneira prescrito. E agora, quando a gente fala de desdemocratização, de recessão democrática, de déficit democrático, de ruptura, como fala o Castells, da ordem liberal, o exame que o Agamben propôs lá atrás, e agora que se desdobra em várias outras pesquisas, já aponta na formação de categorias que ajudam a gente a interpretar esse novo momento, que na verdade supostamente é novo, porque de alguma maneira ele repete algumas coisas do passado. Agamben é hoje um autor definitivamente lido nas universidades. Existem não eventos ainda como esse daqui, mas existem disciplinas especificamente voltadas para a leitura dos seus livros, dos seus textos, de suas terminações gerais. Na ciência política, em outras áreas, por exemplo, como a política e as relações internacionais, que é de onde eu venho e onde eu dou aula na UF, que é o Instituto de Estudos Estratégicos, que
semelhante a que a URGS tem aqui, que trata basicamente de temas militares, temas da defesa, e mostra bem esse transbordamento dos temas de defesa para o processo de segurança pública. Eu queria te contar uma história aqui, queria contar uma história para vocês interessante, para poder abrir a minha interpretação. Eu fui interpelado num determinado momento por um aluno já de graduação, numa dessas leituras de Agamben que a gente faz em sala de aula. Ele me apontou uma imprecisão, sobretudo naquilo que a gente faz de manipulação do pensamento do Agamben e a nossa aplicação geral aqui. Ele diz: olha, o Agamben não é brasileiro, ele nunca esteve numa favela. Acho que nunca esteve numa favela, não sei. Esteve? Aonde? Importante informação, lugar laboratório, veja. Bom, então esteve numa favela, mas de fato não conhece a dinâmica, ou conhece menos um pouco da dinâmica daqueles que estão na linha de frente daquilo tudo. Não sabe efetivamente o que é viver uma vida militarizada, uma vida onde de fato a exceção é a norma. Viver num país onde definitivamente a democracia é a variação e os regimes autoritários são passados permanentemente presentes nos nossos dias. Mas isso me chama muita atenção, porque esse questionamento diagonal desse jeito, cruento, eu não podia dizer que ele estava errado, ainda que ele tivesse ido passear, ainda que eu, de alguma maneira, não possa me incorporar desse lugar de fala, até porque não é o meu, de fato. Conheço favelas no Rio de Janeiro, trabalhei, mas não sou exatamente um morador de comunidade. E ele tinha, de alguma maneira, razão. Ele tinha, eu não podia negar. A Agamben nunca estivera numa operação policial, numa dessas que acontecem com muita frequência no horário de entrada e saída das escolas municipais e estaduais que funcionam nas bordas das comunidades ou dentro das próprias comunidades, como em muitas que eu trabalhei na minha trajetória. Eu mesmo já tinha vivido dentro de uma situação como essa. Eu fui professor de filosofia na unidade de polícia pacificadora da Cidade de Deus, comunidade grande conhecida no Rio de Janeiro, já filmada e etc. Trabalhei por 5 anos lá dentro, mas a pergunta me fez refletir sobre de que maneira a gente podia fazer, de fato, essa conversão. Não chega a ser uma conversão de verdade, porque, bem ou mal, a gente está usando a mesma gramática, como costuma falar o pensador francês Michael Fossel, quando ele fala, depois de uma longa pesquisa na Biblioteca Nacional Francesa, em que ele faz subir para um método bastante interessante, muito próximo ao de Foucault, quais as palavras principais que estavam sendo colocadas ali durante toda a história francesa, a história da Europa sobretudo, e essa gramática ela é basicamente muito parecida com o que a gente fala hoje, a de 1938 e a de hoje. Ele chega à conclusão de que é o ano de 1938 que nunca terminou, porque são as dinâmicas políticas que foram inauguradas ali, não foram resolvidas lá, ainda seguem de alguma maneira batendo na tecla aqui. A favela em si nunca me foi estranha. Eu morava próximo, eu trabalhava próximo dela, tinha amigos, frequentava baile funk, mas eu percebi que, na verdade, como professor, eu era uma representação de um mecanismo de produção de formas de vida e não era um produto dele. Ou, de alguma maneira, era como se esse mecanismo produzisse formas diferentes de vida, divididas por um espaço de uma rua. Até porque essas comunidades elas são muito próximas, dado o processo histórico de urbanismo do Rio de Janeiro, são muito próximas da realidade do asfalto, como eles costumam dizer. Daí não era o meu crachado do meu trabalho, eu trabalhava no SESI, não era o crachá do meu trabalho que garantia a minha segurança e a minha existência ali dentro. Era que, de alguma maneira, o mecanismo geral que produziu a minha existência não é o mesmo mecanismo que produzia a existência daqueles meus alunos. Muitos deles bastante empobrecidos, alguns deles que já tinham trabalhado na economia do narcotráfico, com pequenos vendedores, etc. Não era a mesma coisa. Não era o crachá que me garantia. Era a percepção de que alguma coisa que me produzia ali diferenciava na hora do seu produto final a vida daquelas outras pessoas. Então, deixa eu voltar um pouco aqui para o rigor científico daquilo que o Agamben produziu para a gente. Então, essa pesquisa, a pergunta de pesquisa, ela surge do cotidiano, do meu trabalho, e depois eu vou dar sequência na vida acadêmica.
E com isso também não quero dizer que a experiência pessoal deva estar, de alguma maneira, alijada do processo... Deixa comigo. Que a experiência pessoal não esteja exatamente alijada daquilo que a gente produz, cientificamente falando. O contrário, o que eu queria dizer é que a gente não podia mais, eu pelo menos não podia fugir mais daquela pergunta, não podia fugir mais daquele questionamento. E essa curiosidade é o que marca a ciência, né? A curiosidade, como diz o Amos Oz, o romancista israelense recém-falecido, ela é fundamental ao próprio homem e ela era motriz na minha ciência. Isso que eu quero dizer com máquina antropológica aqui, né? Eu estou falando de um conceito que não é necessariamente do Agamben, ele é trazido do Fourier Jesse para a sua estrutura de pensamento. E, além disso, que tipo de relação eu faria entre essa máquina antropológica, entre esse conceito, com, de fato, esse aparelho repressivo que fora montado nos países que eu pesquiso, a saber, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, como parte de uma tecnologia do poder. Onde é que isso foi montado, em que momento e de que maneira as ditaduras militares têm papel preponderante fundamental nisso. Tecnologia de poder essa que produz efeito em todos nós, mas que nos separam como homens e como animais. Vidas que podem ser mantidas e vidas que podem e devem ser eliminadas. Fundamental dizer que esse maquinário em funcionamento ele não serve para destruir nada. Ele serve para construir relações sociais que são mantidas intactas, irreversíveis no primeiro momento, e que sustentam privilégios gerais, direitos que não são prescritos a todos. O viver permanente sobre o prisma da morte permite que algumas vidas sejam vividas de forma plena, algumas poucas vidas, minoria de vidas, possam viver de fato de forma completa. O que a máquina antropológica faz, portanto, é produzir espaços vazios, locais laboratórios como o Rio de Janeiro, onde ideologias específicas de poder indeterminam aquilo que é vida, exclusiva dos viventes, e direito, aquilo que é de pertencimento do Estado. Nessa zona de sobreposição, vive a exceção. O estado de exceção, ensina Benjamin, é o estado em que vivemos, a regra geral de seu funcionamento. A ordem jurídica da normalidade, ou seja, aquela vigente em termos de paz, em tempos de paz, é suspensa de forma permanente e dá lugar a uma forma extralegal de direito, que se justifica pela instabilidade e pela necessidade, diz Agamben. Um parênteses, ou pela ameaça, pela securitização de alguma ameaça. O que está acontecendo nesse momento é a securitização da universidade. É como se ela, num determinado momento, passasse a oferecer não só a balbúrdia, porque a balbúrdia a gente faz de fato, mas a ameaça inclusive da insurgência, como elemento capaz de produzir instabilidade no sistema. O ministro foi capaz de, num espaço curto de gestão, mobilizar a universidade quase como um todo, com greves e com paralisações já marcadas. Isso é bem interessante, é bem competente por parte do ministro. Ele conseguiu juntar essa galera e esse potencial e de fazer deslanchar. De qualquer maneira, a gente precisa escapar do niilismo que talvez essa afirmação possa produzir. Não é produtivo unicamente o assombro que essa percepção histórica nos dá, aponta Benjamin. Porque se, por definição, o poder, para se manter como tal, exclui-se da própria lei e, eventualmente, assim que julgar necessário, se torna garantidor dela, da ordem e da lei, como é que é possível construir qualquer tipo de resistência geral ou de organização coletiva? O que me parece, num primeiro momento, o fim de um longo percurso iniciado no Homo Sacer. O livro principal que me referencia aqui, O Aberto, na verdade se transforma num abrir de horizontes. O momento em que o Agamben, frequentador não comum de favela, tive que mudar minha fala aqui, pôde efetivamente se tornar um intérprete de realidades que, em tese, estão distantes da sua. É nesse avesso de niilismo, como aponta o Peter Paul Pelbart,
que se encontra o novo humanismo do Agamben, que também é isso um pouco do que eu quero produzir, do que eu quero dizer aqui. Projeto ambicioso, que ele compartilha, de alguma maneira, com o Furios Jesse, que é quem, de fato, cria essa terminologia de máquina antropológica que eu uso aqui. Projeto ambicioso, que não tem a intenção de dar conta das regionalidades, ele inicialmente não quer falar de pontos específicos, como eu quero traduzir aqui, mas que oferece um programa de pesquisa, oferece uma possibilidade de interrupção da máquina de produção de formas de vida. Parece distopia, mas não é, nem de longe. É a forma de vida a que se submeteu as populações do Chile, do Brasil, da Bolívia, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. É a maneira como se produzem as formas de vida elimináveis, em favelas, em bairros, nas periferias, nas quebradas que existem por aí. A máquina antropogênica, ou seja, que produz formas de vida, como rebatiza Agamben, tem data de início nessa parcela do mundo, nessa parte do mundo. Ela opera, de alguma maneira, desde a fundação colonial destes países. E é importante que essa ampliação espaço-temporal do conceito de biopolítica que o Agamben faz permita essas novas interpretações. O mecanismo colonial, quando transplantado para cá, trouxe consigo tecnologias de poder que, de alguma maneira, interferiram no funcionamento da máquina de produção de modos de vida até hoje. Hoje faz 121 anos da declaração da Lei Áurea, né, da promulgação da Lei Áurea, que não é tido como um marco fundamental do movimento negro, do movimento emancipatório mesmo, mas que, na verdade, representa um marco importante e que, na verdade, ainda hoje representa questões importantes para a gente e ainda não corrigidas, né? Se no começo da fala eu comentei que a gramática de 1938 permanece aqui viva, no Brasil eu podia estender um pouco mais e a gramática de 1888 ela permanece aí disponível. Eu tenho como conterrâneo um deputado estadual que resolveu questionar o sistema de cotas, que é um sistema já consolidado em lei no Brasil, mas que, na verdade, tenta reduzir algumas das distorções que existem no país com relação a essa população descendente de escravizados. Então, essa gramática ela permanece enquanto tal, e essas tensões, enquanto tal, elas também estão aí disponíveis. As ditaduras militares, então, o que elas fizeram foi o trabalho de modernização forçada dessa sociedade, mas que também criaram uma nova configuração dessa máquina. Dando conta disso que o camarada aqui do lado disse, em relação à transformação dessas razões de Estado em razões de segurança, né? A transformação desse discurso, que o colega aqui detecta muito bem, ela é feita aqui, nesses 6 contextos que eu trabalho aqui, pelas ditaduras militares. O seu desenho, os seus mecanismos, as estruturas, a arquitetura do funcionamento legal, os marcos institucionais e jurídicos, a relação entre forças armadas e polícias, o trato, inclusive, com o narcotráfico, com outras formas de criminalidade tratadas, às vezes, como insurgência, tudo isso emerge dessa configuração inicial que os militares produziram. Isso é muito importante. Vou abrir um outro parêntese aqui. Vou usar basicamente o caso brasileiro. As constituições militares, vamos dizer assim, elas deixaram alguns entulhos na Constituição Cidadã de 1988. Há 2 deles principais nisso tudo aí, que é o artigo 142 e o artigo 144. Os 2 artigos eles garantem, de alguma maneira, a subordinação das polícias estaduais, polícias militares no Brasil, também uma outra distorção, às Forças Armadas. É como se as polícias fossem, de alguma maneira, exército de reserva do Exército. Por isso, policiais, por exemplo, no Rio de Janeiro, não chegam aos cargos de generais, eles são sempre, o cargo máximo é coronel, porque o cargo de general é destinado aos exércitos. E isso garante, de alguma maneira, que os militares ainda controlem as estruturas, os mecanismos de funcionamento dessa máquina. Então, de alguma maneira, a antropogênese, né, a produção da vida, é o elemento central. É preciso, de alguma maneira, e aí já falando um pouco mais da frente disso, é preciso recriar o homem, né? A taxonomia do Linnaeus, por exemplo, categorizou o gênero Homo como sendo um animal essencialmente antropológico. O Agamben explica que essa máquina de geração humana é um espelho, uma máquina óptica.
à semelhança do panóptico, mas com outra função, que produz para o próprio homem a sua imagem e a sua autossatisfação. Essa ideia de que a vida pertence a alguns e não a outros. Essa máquina antropológica, ela então constrói a vida para alguns, uma pequena minoria, e transforma a vida de todos os outros em condições de matabilidade, por exemplo. O Agamben passa muito rapidamente por essa questão de natureza eminentemente política, e eu tento trazê-la aqui. Diz que é preciso aprender o funcionamento desta máquina para ter a capacidade de pará-la, porque mesmo no fim dos dias, a máquina continuará a funcionar, produzindo o homem reconciliado com o animal. É isso que basicamente ele fala no aberto. No entanto, esse homem, por intermédio do operador, está excluído de si próprio e de sua vida. A vida nua, conceito que ele desenvolve no Homo Sacer, é o espaço privilegiado da operação do poder soberano hoje. Foi assim no totalitarismo, foi assim nas ditaduras militares e é assim na estrutura de poder criada pelo neoliberalismo que nos atinge. Talvez aí um pouco da fala que o mercado passa a ser protegido pelo Estado. É na latência dessa operação que está o problema essencialmente político. O homem só tem à frente de si o aberto, o ambiente em que vive os elementos do significado, que ali estão. Nem tudo tem significado e dentre os animais nenhum aberto é semelhante ao do outro, pois a construção do mundo está relacionada à construção destes significados. Nem a cotovia, abro aspas aí, nem a cotovia vê todo o aberto, diz Heidegger, citado em epígrafe por Agamben. A solução não é, de forma geral, definitiva, mas passa pela definição de uma cisão, que faz surgir um entre-lugar, um real, um existente. A máquina está no meio, suspendendo o animal e o homem, fazendo produzir algo que ainda não tem nome. A nossa contrapartida é a zona do inconhecimento, deixar fora do ser, aquilo que é impassível de salvação. É aí que devemos estar, aí que devemos operar, aí que está a chave do que inutiliza essa máquina que eu tentei brevemente descrever. A máquina continuará a funcionar, mas a máquina deverá ser atrapalhada no seu funcionamento, deverá se tornar operante. É aqui, no geral, que eu apresento o método, que é o grande método dessa pesquisa toda e que vai dar na conclusão da minha pesquisa, que é a construção de tribunais de escuta, mas aqui eu defino o método como tal, que é a produção de diagnóstico, mais profilaxia, mais tratamento. Era para ser o final de uma trajetória que o Agamben determina, mas que, na verdade, se abre de forma poderosa como um enorme recomeço. Finalizo aqui dizendo que o projeto do Agamben está aí posto e os métodos e os desdobramentos que a gente produziu também estão. É algo que a gente deve se debruçar permanentemente. Os temas da nossa própria história e memória, permanentemente vilipendiados também, precisam ser recuperados, precisam ser bem escutados, precisam ser contados. É só assim que a gente vai tratar esse passado que teima em se fazer presente o tempo todo em nossas vidas, o que faz a nossa missão aqui, no geral, ainda mais imperativa. Obrigado. Com gratidão ao colega Danilo, nós também abrimos para o momento de questionamentos. A professora Márcia tem a palavra. Bom dia, então, Danilo. Bom dia. Obrigada pela tua apresentação, obrigada também, Eduardo, pela exposição das ideias. Eu vou fazer uma pergunta para ti, Danilo, que, na verdade, ela mescla um aspecto que o Eduardo mencionou, mas que eu penso que também tem uma relação bastante direta com a tua pesquisa. Tu comentaste que essa gramática de 1888 ela segue vigente entre nós, né? E nas aulas para os meus alunos eu costumo dizer que nós não podemos compreender o Brasil sem nos reportarmos ao fenômeno da escravidão negra e também não podemos desconsiderar de modo algum o peso, o impacto que a ditadura militar teve e continua tendo no nosso cotidiano, né? Então, eu penso que esses dois fatos são basilares para nós entendermos o Brasil hoje. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, assim, uma consideração a respeito desses dois fatos e a conexão deles com essa securitização que o Eduardo se referiu na fala dele, essa privatização, né, da segurança e essa, digamos, essa ausência do Estado em si em garantir certos
direitos que os cidadãos, em tese, deveriam ter. Não é? E também por essa questão da securitização privada, como tu vê o espaço de anomia que se cria dentro da nossa sociedade em termos de despolitização, que também foi um aspecto que o Eduardo apontou. Obrigada. Antes da reação do Danilo, nós também queríamos propor um bloco de questões, abrir ainda, quem sabe, para talvez mais 3 questões, e aí fica mais equilibrado, quem sabe 2 para um lado, 2 para o outro, mas isso aí é com vocês, né? Um bloco de questões, e aí, em seguida, os colegas têm a oportunidade de reagirem a essas questões. Bom, já que eu estou com o microfone na mão, eu sou Flávia de Ávila, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, e nós também passamos por uma situação bem complicada lá algum tempo atrás, em que uma entrevista, o ministro Onyx Lorenzoni comentou dados sobre a nossa universidade que não correspondem à realidade. E nós enfrentamos uma situação, desde aquele momento, bastante complicada lá. E aproveitando esse surgir da universidade, é muito interessante, eu quero parabenizar também a organização, porque eu acho que é o papel que a gente tem que ter mesmo perante esse momento tão complicado em que a universidade sofre, né? Então, muito obrigada, organização, Unicinos, eu fico muito feliz. Eu também trabalho com relações internacionais, então eu estou bastante curiosa para saber se você utilizou teorias de segurança internacional, se você utiliza a biopolítica como uma teoria de segurança internacional, porque ela já está catalogada assim, né? Ou, pelo jeito, você também trabalha com a Escola de Copenhague, usa o conceito de Busan de securitização. Eu queria saber como é que você combinou essas questões, porque eu acho que elas são bastante relevantes. E eu tenho uma pergunta para o Eduardo, que é meio um pouco parecida com alguma coisa que o professor tinha colocado antes, que é o seguinte: não está no cerne do Estado democrático, de direito, do Estado democrático de uma maneira geral, de acordo com o pensamento agabeniano, existir o controle da vida? E quando vamos colocar assim, a exceção começa a se tornar regra, aí sim as questões em relação à cidadania começam a ser colocadas em xeque. Tem um autor, inclusive, essas perguntas são correlatas, tem um autor que trabalha com a securitização da cidadania, que é o Peter Nayers, que usa o Agamben, inclusive, para trabalhar nesse âmbito, e também, inclusive, uma questão que mais tarde eu vou até comentar, que é dos refugiados. Mas, efetivamente, isso já não está no cerne, não está na origem do poder soberano. Então, essa é uma questão que eu colocaria para você, nesse sentido. Obrigada. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Eu sou o Diogo, também do Rio de Janeiro. Eu fico sempre muito sensibilizado, Danilo, com essa discussão do lugar de fala, e aí, como você ficou um tempo falando sobre isso, tem uma pergunta que eu acho que atravessa um pouquinho a fala do Eduardo e a tua. Considerando a diferença no Agamben entre ser vivente e sujeito, né, a ideia de que o sujeito ele se dá a partir de um confronto com o impossível, e daí a associação do sujeito com a testemunha, com o poeta, né, a testemunha como aquele que confronta não com o possível do falar, mas com aquilo que é impossível de falar, dado pelo seu lugar. E considerando também um texto que o Eduardo citou, que é o Identidade Sem Pessoa, sobre a máscara, né, que ele defende a ideia de que a figura da pessoa, ela já é efeito biopolítico, né? Então, daí que não haveria uma antinomia entre pessoa humana e mercado. A pessoa humana é uma entitização, a ideia de que o indivíduo é proprietário das qualidades dos seus predicados e tudo mais, já seria efeito do processo biopolítico e capitalístico, né? Me parece que o Agamben permite que a gente pense o próprio pensamento crítico, da ideia
do olho que volta contra si mesmo, a definição que ele dá do pensamento crítico, né? Não é uma crítica sobre a linguagem, mas é uma crítica da linguagem a ela mesma, uma crítica imanente. Como só seria possível um pensamento efetivamente crítico e radical como uma profanação do lugar de fala, né? E não o contrário, né? Com uma espécie de crítica imanente ao possível em direção ao impossível. Digo isso para chegar na seguinte questão, e vocês me desculpem se sair muito do campo da pesquisa de vocês, mas é porque eu, de fato, fiquei sensibilizado com isso. Se o aparecimento de uma certa insistência da discussão do lugar de fala, ela não poderia ser pensada como uma espécie de tábua de salvação dessa pessoa humana, dessa figura entizadora biopolítica do capital, que parece não mais necessária nesse período de desdemocratização, né? Então, pensando um pouco no que o Eduardo colocou para a gente pensar, né, esse outro momento do capitalismo e da biopolítica sem democracia talvez seria também sem pessoa, tal qual a gente conhece, e se o lugar de fala não parece um ato meio desesperançoso de segurar isso, né? Enfim, obrigado. Uma questão final, né, para darmos sequência aí aos momentos reativos. Meu nome é Castor, aqui professor da casa, né? Danilo, uma questão ou um questionamento, não sei, mas assim rápido, na tua exposição, o conceito de máquina antropológica, não, certamente é entendida como um modo de produzir, modo de subjetivação na forma de adaptação de indivíduos para o controle e pelo controle social, que produzem uma obediência voluntária em grande escala, não? Ou essa máquina antropológica que produz a vida nua como uma vida matável, não é? E de modo inimputável. Isso é realmente a questão. Agora, bem, o que me chamou a atenção é o uso, ou se eu entendi bem, aí por isso que te pergunto, aí tu pode responder, do conceito concomitante com máquina antropológica, do conceito de forma de vida. Se a máquina antropológica produz formas de vida neste perfil que eu falei. Por que eu digo isso? Porque, em princípio, no pensamento da Agamben, ele propõe o conceito de forma de vida exatamente como uma alternativa, um conceito alternativo à própria máquina antropológica, ou seja, a forma de vida. O que seria? Seria o recurso conceitual que a Agamben encontra quer dizer, para pensar um pouco como é que a vida escapa aos modos de controle e dominação. Seria exatamente o conceito de forma de vida o que resta, o resto, para pensarmos a possibilidade de linhas de fuga, não é? De resistência, de liberdade, inclusive, né? Para os dispositivos biopolíticos. Não é? Por isso que a forma de vida ela é uma construção do sujeito, não é? Nessa relação ética, não é? Com impacto político. Bom, eu te pergunto, não é? Me causou um pouco estranheza, não sei se é questão, questionamento ou esclarecimento, mas para isso é um colóquio. Não é? Obrigado, viu? Os colegas podem tomar a palavra com as suas devidas reações, né? Eu respondo o colega, primeiramente, como é o seu nome? Diogo. Eu te respondo da seguinte forma. A Agamben tem um texto que se chama Identidade Sem Pessoa, se eu não me engano, se não me falha a memória, está no livro Nudez, que ele coloca que, etimologicamente, persona quer dizer máscara, né? Então, seria, talvez, na Antiguidade, ele refere que nas famílias patrícias, além do nome da família, o que identificava a pessoa era justamente essa linha, né, da estirpe que estava muito expressa na máscara que se encontrava na frente de casa, no átrio da casa, que, digamos assim, representava a família e dava o reconhecimento social, digamos assim, né?
E Agamben diz que a luta pelo reconhecimento, né, que tanto Hegel nos coloca a questionar, a luta pelo reconhecimento seria, para Agamben, justamente uma luta por essa máscara, né, que nós temos e que nós, então, exercemos nosso papel no teatro da vida social, né? E que justamente Agamben fala que o indivíduo, para ser reconhecido, ele é capaz de pôr em questão a própria vida, né? O reconhecimento da pessoa é algo inerente, né? Da mesma forma que Aristóteles nos diz, né, que nós somos seres políticos, que Agamben em grande medida concorda, embora vá um pouco além. Mas essa política ela se dá justamente com o reconhecimento. E o que, no caso, esses dispositivos biopolíticos securitários colocam em xeque é justamente essa possibilidade de o reconhecimento se dar pela via da máscara, ou seja, eu consigo exercer o papel e me tornar reconhecível e exercer esta atuação no meio social, justamente por conta da utilização dessa máscara que me é intrínseca, né? E na medida em que o reconhecimento se dá dos dispositivos securitários, não por uma forma de dar o meu nome, ou pela minha reputação, ou pelo nome da minha família, o reconhecimento não se dá mais ou menos, digamos assim, por próximos que dizem aquele é fulano, ou pelo familiar, ou pelo amigo, o inimigo, o colega, mas por um dado estritamente biológico, que é o caminho que Agamben identifica, digamos assim. Aí estaria o grande problema, porque nós perderíamos a nossa máscara e o nosso reconhecimento ficaria, de fato, inviável. E aí ele dá até o exemplo, né, que como posso eu me reconhecer nos arabescos que o meu polegar faz, né, quando eu coloco ele com tinta no papel, ele ainda fala da tinta no papel e logo, há uns tempos depois, ele atualiza o escrito e diz no meu leitor biométrico, por exemplo, que eu coloco, né, enfim, aí nós poderíamos replicar por diversas vezes. Isso tudo para dizer o quê, né? Que, de fato, tu toca num ponto muito importante, que é a própria política como potência de agir, né? Que tem o reconhecimento da pessoa como algo fundamental. E é isso que Agamben questiona, né? Que os dispositivos biopolíticos securitários colocam em xeque esse reconhecimento. E se eu não tenho reconhecimento, eu não tenho máscara, se eu não tenho máscara, eu também não tenho pessoa. E eu tenho o quê, então, né? Eu tenho a cisão, né? Tenho a separação completa entre aquela vida que é biológica, que é controlável, e uma digamos, uma vida qualificada, ou, enfim, eu só tenho uma vida e não uma forma, uma vida separada dessa forma, não uma forma de vida, né? E, nessa grande medida, a impossibilidade, né, da política enquanto potência de agir, que é justamente o foco da Agamben. E aí eu retorno para a tua questão, dizendo que talvez seja esse o ponto, né, que eu concordo contigo que desde, digamos, o alvorecer do Estado, é inegável, né, que o Estado surge também como uma forma de controle, né? O Hobbes diz que justamente com a formação do Estado que a gente vai poder dar segurança. Ele se vê naquela situação em que a guerra civil toma conta, não, nós temos que colocar pôr um fim nisso e controlar essas pessoas. De que forma nós vamos fazer isso? Com poder absoluto, né? Que ele vê, então... O problema todo é quando o controle fica nesses termos agora, né? Esse é que é o problemático, né? Quando atinge aquilo que mesmo tu não tem consciência daquilo que tu tens, né? Aquilo que mais íntimo e biológico teu é, de fato, aquilo que, digamos assim, pode estar te sendo sabido sem que tu saibas, né? Acho que aí é um pouco o limite, assim, preocupante. Colega Danilo,
Ainda temos algum tempo, tá, Danilo? Eu agradeço as perguntas. Eu vou tentar aqui pela ordem dar conta de todas elas. A Márcia, a professora Márcia daqui da casa, falou sobre o impacto da ditadura militar e o impacto da escravidão na nossa história, na nossa construção da existência atual. É muito interessante porque me parece, esta é uma análise que é um pouco minha, mas eu tiro de alguns outros lugares, por exemplo, do Thales Absaber, quando ele fala sobre o fascismo comum que a gente tem hoje, que de alguma maneira, agora, com o início do governo Bolsonaro, de fato concluiu-se a ditadura militar. Isso é muito interessante porque, diante da percepção de que a democracia é a variação, essa variação ela teve um período possível, onde a tutela dos militares que fazem esse jogo de ser a lei, estando fora da lei, se manteve a partir desses entulhos autoritários que eu havia comentado. E aí, na verdade, hoje a gente tem uma outra forma de governo, iniciada com a destituição do presidente Dilma Rousseff em 2016, via golpe, e que, na verdade, deu início a um novo processo, que, de fato, teria terminado com a ditadura militar. Porque em muitos expedientes, a ditadura militar, o período democrático, a abertura, 1985 para frente, ela manteve, em muitos aspectos, alguns expedientes que haviam na ditadura militar, mas que foram, de alguma maneira, periferizados. O expediente da tortura se manteve, o expediente do desaparecimento forçado se manteve. O que houve, na verdade, foi a sedimentação disso nas partes menos abastadas da sociedade, nas partes menos desfavorecidas da sociedade. Portanto, a própria gramática da escravidão ainda não teria terminado, ou seja, ela existe enquanto tal, permanente, até os dias de hoje, não permitindo que aquela galera que está ali embaixo consiga subir, consiga alcançar o seu espaço, não só de fala, mas de exercício da cidadania por completo. Mas o vocabulário da ditadura ele teria finalizado agora. E agora a gente está entrando numa outra fase que ainda não é fácil de detectar o que é, mas que tem a presença de atores ainda os parecidos, os mesmos lá de trás. Os militares ainda com essa função de tutela, e muito dessa tutela vem retornando também nos países que eu debato, que é os países do Cone Sul. Algumas experiências tentaram interromper isso, como é o caso de Evo Morales na Bolívia, e ao mesmo tempo, aqui no Brasil, de alguma maneira, o reformismo fraco, como costuma dizer o André Singer, permitiu que essas estruturas se mantivessem, se mudassem algumas coisas, evidentemente. Eu não estou desconsiderando nenhuma dos avanços sociais que os anos de governo do Partido dos Trabalhadores produziu, mas essa ascensão ela foi logo destruída, transformada nos mesmos padrões anteriores. Então é como se a gente estivesse vivendo a década de 90 de novo, faltando papel higiênico no banheiro da Universidade Federal, falta verba, né? A década de 90 era mais ou menos isso. Então é muito interessante, porque essa é uma leitura que eu faço e de alguma maneira compartilho, e que na verdade mantém essa gramática, né? E que na verdade contrapõe para mim, se me permite discordar de você, de que há uma ausência de Estado em algumas dessas regiões, e que essa ausência, na verdade não, a verdade é a presença ela existe enquanto tal. A partir do momento em que ocorrem choques entre comunidades, entre grupos traficantes dentro de uma comunidade, a estrutura policial de guerra urbana, blindados, etc., ela entra em ação e resolve o problema. Quer dizer,
resolve o problema naquele momento, para que aquilo não transborde, né? Então, as mortes que a gente vê na favela, elas até retumbam na sociedade, elas ressoam bastante na sociedade, mas elas são prescritas. E é num determinado momento em que elas vazam para fora disso, aqui a gente diz, não, pera, tem que mudar as coisas, não pode ser assim desse jeito. Então, eu acho que de alguma maneira não é que o Estado ali não esteja, ele está, mas ele está sempre com o porrete na mão. Quando tiver algum tipo de insurgência, que é algo que inclusive aparece nas cartas do PCC, nos discursos do Comando Vermelho, que são as duas grandes facções criminosas do Brasil, quando a insurgência de alguma maneira aparece organizada, o Estado vai lá e coloca todo mundo de volta. E usa para isso o aparelho repressivo que montou. Essa parte da securitização privada é muito interessante, porque, na verdade, dentro dessa lógica toda do neoliberalismo, a segurança passa a ser também um bem e indisponível a todos. Ou melhor, indisponível à maioria, disponível só uma pequena parte. Então não era o meu crachá que garantia que eu estava seguro dentro da favela. Apesar de ter sido abordado algumas vezes, como professor de filosofia, né, enfim, coisa. Mas os meninos me reconheciam, sabiam que eu estava ali, eu sabia que eles estavam ali. As unidades de polícia pacificadora nunca quiseram efetivamente acabar com o tráfico, era uma coisa de ostentação, de ostensividade da presença do fuzil, etc. Mas a gente sabia que ali continuavam as coisas acontecendo. Mas não era, portanto, o crachá que me garantia, como professor de filosofia, que garantia a minha segurança dentro daqueles locais, dentro de favelas ou controladas pela milícia ou pelo tráfico de drogas. Na verdade, era essa ideia de que eu era parte externa, presente na comunidade, que eu tinha direito à segurança, né? Que é algo que, inclusive, eles mesmos, entre eles, não se achavam detentores, proprietários desse direito de segurança, direito à segurança, não se sentiam assim. Eu vou andar, espero ter contemplado. A professora Flávia fala da parte da securitização do Busan, da Escola de Copenhague, que é uma parte das relações internacionais que trata dessas ameaças tidas como novas ameaças que emergiriam no fim da Guerra Fria e que desafiam a lógica entre comunismo e capitalismo, que é a lógica da Guerra Fria. Eu saí um pouco da securitização, porque eu tenho medo da securitização. Porque a securitização se transformou quase como um paradigma, um modelo, que ele pode ser permanentemente replicado. Inclusive, ele está sendo replicado, como eu comentei, na própria universidade. Aquilo passa a ser, o estudante passa a ser coisa que já aconteceu antes, né? O estudante ele passa a ser não um estudante subversivo. O conhecimento, que é o nosso veículo, o nosso discurso, passa a ser também uma ameaça. Eu deixo de ser um doutorando e passo a ser um insurgente. A minha bolsa deixa de ser um incentivo à pesquisa e passa a ser financiamento de células terroristas que estão sendo gestadas dentro da universidade. É surreal. Mas tudo isso está sendo colocado como discurso. Eu trabalhei alguns anos na Marinha no Brasil como civil, como pesquisador civil lá dentro. E eu muito escapei de tudo que era conceito de ameaça possível. Porque tudo é ameaça. Desde navio pesqueiro navegando no Mar da China para pescar, literalmente, até meio ambiente, canudo de plástico, tudo passa a ser ameaça. E não é bem isso, né? Eu estava tentando encontro no Agamben, mais no Agamben até do que no Foucault, um marco teórico para poder, de alguma maneira, porque, falando um pouco com o professor Castor, sobre essas traduções que a gente faz aqui, às vezes elas esbarram na realidade. Eu leio e aquilo não eu olho para a realidade e vejo isso aqui não está funcionando aqui. De alguma maneira, a biopolítica é a minha referência principal. E com isso eu transformo a biopolítica em método e a partir desse método eu começo a produzir mapas para tornar visíveis, por exemplo, coisas que foram invisibilizadas, onde estão os centros clandestinos de tortura, onde estão as delegacias de polícia, só para adiantar um pouco da pesquisa, numa região como Buenos Aires, que tem por volta de 6 milhões de pessoas, acho que é menos, que é a região metropolitana de Buenos Aires, são 175, quase 180 quartéis entre Força Aérea, Exército e Marinha.
é muito. 108, no Rio de Janeiro é mais. Eu estou falando da região metropolitana de Buenos Aires, eu falando do Rio de Janeiro, eu estou falando de quase 250. E eu não estou falando de polícia, estou falando só de forças armadas. Locais onde, de alguma maneira, prevaleceu a tortura, existem documentos que a gente ainda não conhece. Tal. Então, eu estou tratando com a biopolítica como método, tentando trazer tudo isso à tona e mostrando como, de alguma maneira, esse entulho autoritário não ficou só no Brasil. E ele está sendo revitalizado, de alguma maneira, pela guerra às drogas. Essa é a minha pesquisa. Né? Então, fugi um pouco da securitização, por tentar achar que, de alguma maneira, o Busan também nunca subiu uma favela. Se assustar com um caveirão pode ser um negócio normal, mas para mim é corriqueiro, é cotidiano, infelizmente. Eu tive uma aluna baleada, literalmente, foi morta numa escola em Acari, onde eu trabalhava, e isso é corriqueiro, na verdade. Tá? Espero ter respondido. Diogo, meu conterrâneo, eu tenho algumas ressalvas com relação ao lugar de fala. Eu sou professor de metodologia lá na UF, metodologia de relações internacionais e ciência política. E eu trago o lugar de fala como instrumento para pensar a etnografia, para pensar a pesquisa de campo, para pensar a entrevista, para que o entrevistador saiba o seu próprio lugar e saiba o lugar de quem com quem ele está ali falando. Mas é muito interessante essa colocação que você faz como um lugar de fala, como tábua de salvação da pessoa. Quando eu garanto a essas pessoas espaço para falar, a gente pode incorrer naquilo que normalmente a gente chama de identitarismo, que às vezes é tratado com certo desdém, certo desprezo, mas que na verdade garante não uma sobrevida, mas uma possibilidade de emergir esses discursos, né? Então a gente toma atitudes simples, que podem parecer simples, mas que na verdade representam muitas coisas. A gente tenta citar autores que falam dessa temática. A gente tenta citar, que existe inclusive, existe produção acadêmica dentro da Maré, dentro do Complexo do Alemão, só que elas não surgem porque de alguma maneira a própria comunidade epistêmica trava esses crescimentos. Então a gente tenta trazer um pouco, meio que tentar dialogar, um diálogo que não existe entre o Agamben e, sei lá, a Djamila, entendeu? Que é quem escreve o lugar de fala. É interessante esse debate, ele não está pronto ainda, a gente está fazendo, né? É método também, né? E é tentativa e erro. Como é método, a gente pode esbarrar na ideia de que eles estão falando coisas diferentes. Mas eu também sinto que, de alguma maneira, ouvir essas pessoas e permitir que os discursos delas venham até aqui e componham isso tudo que a gente está falando, como método, garante a existência delas. Garante isso, inclusive, é ameaçador, porque esse lugar de fala levou, por exemplo, levado à última potência, fez com que a Marielle fosse assassinada. Porque também era a representação de um tipo de deputado que não existia, vereadora, né? Que não existia, mulher negra, bissexual, casada com uma mulher com um relacionamento estável, moradora de favela, e resolveu bater boca com um policial do próprio batalhão de Acari, lá do 18º Batalhão. Lá. E isso, levado à última potência, levou ao assassinato dela por ocasiões, por motivações que a gente ainda não tem muito claro. Sabe quais são? Mas a gente não tem muito claro, né? Então é preciso ter certo cuidado, porque de fato isso, ao mesmo tempo que garante visibilidade, essa visibilidade traz ao ponto da observação do Estado, da estatalidade das suas instrumentações, do seu instrumento, dos seus mecanismos, a possibilidade de ser visto, né? A gente não quer ser visto toda hora, é isso que me incomoda um pouco, né? Falar sobre isso tem sido cada vez mais desafiador, porque a gente não quer falar toda hora. Mas a mim estão garantidas algumas prerrogativas que não estão a todos. Eu sou ouvido, eu sou lido, né? Isso não garante a todos, mas de alguma maneira a gente está entrando nesse espaço, que é um espaço, inclusive dialogando com a leitura do professor Castor, o senhor tem razão, essa minha leitura ela é um pouco truncada. O trabalho de tradução ele se perde às vezes, porque no geral a gente precisa produzir as categorias que se encaixam aqui a partir de matrizes que não são produzidas por nós aqui dentro, né? E aí, ok, a gente tem matrizes aqui dentro de pensamentos chaves interpretativos aqui dentro que podem eventualmente, mas às vezes não com tanta qualidade.
é muito interessante porque essa forma de vida passa a ser uma resistência, né? Se eu bem entendi o que o professor Castor falou, é uma parte de uma resistência não como produto dessa máquina. Então, portanto, a morte não é um produto dela. A forma de vida é uma forma já uma forma de vida já é uma maneira de parar a máquina. Parar não, mas atrapalhar o seu funcionamento e etc. Só que isso não foi possível em todos os momentos. Quer dizer, agora eu permito que as relações monogâmicas, eu não, mas eu enquanto sociedade, que as relações monogâmicas não sejam as prioritárias e que eu tenha espaço para heteronormatividades em geral, heterogamias em geral, formas de vida cis, trans, tem todo um vocabulário que é novo, isso é novo de fato, que muito reflete essa ideia de formas de vida, mas que não é datado de 1985, que é esse marco teórico que a gente coloca aqui, que é o fim das ditaduras militares, para cá. Ele só foi possível, de alguma maneira, dos anos 2000 para cá. Como recorte temporal, ele ainda não representa, de fato, uma resistência organizada, mas cada vez mais. Então, é por isso que a gente tem um movimento negro muito, muito forte, por isso que a gente tem os movimentos LGBT no geral muito forte, por isso que a gente tem essa galera que passou a ser resistência, que teve acesso de alguma maneira à universidade, aos bens culturais e etc., passou a ser resistência de agora para cá. Ela ainda não é, na minha interpretação, elemento do poder ainda, ou seja, ainda não há como interesse a neutralização deles enquanto organização, enquanto grupo. O que eu quero dizer é que a gente ainda está tratando dessa galera de forma individualizada. Por que eu quero dizer isso? Estou usando o exemplo da ministra, que se referia a um desenho conhecido que os meninos também adoram, como se fosse um desenho de promoção do lesbianismo. É muito individualizado isso, não entende esse movimento dessas pessoas como grupo. Isso ainda não está equacionado dentro da lógica do poder. Então, por isso que eu ataco a universidade primeiro, por isso que eu ataco o MST primeiro. Eu não vou lá na sede do movimento LGBT, que ainda também não está organizado dessa maneira, mas enfim, eu não vou lá na sede lá e vou chamar todo mundo de balbúrdia e tal, sei que eu não invado a marcha, a parada gay, a parada do orgulho LGBT, etc, e senta porrada em todo mundo. Não é bem assim. Mas eu faço isso com estudantes, né? Eu faço isso em manifestações de professor, quando a gente ocupa escola e etc. Então, de alguma maneira, na hora que eu fui traduzir o Agamben, eu não achei tradução, digamos assim. Estou colocando dessa maneira. E por isso que eu usei essa leitura um pouco mais truncada, que eu reconheço que é um flanco dentro do meu debate, mas que de alguma maneira ainda me garante algumas possibilidades de debate e de extensão do meu argumento aqui, na defesa da minha tese. Espero ter contemplado as perguntas. Queremos agradecer a presença de todos e todas, os questionamentos reativos em relação às comunicações dos colegas Eduardo Terbolina e Danilo Avelar, e encerrar esse momento da mesa Ética e Filosofia em Agamben, e também incentivando para, após esse recesso de almoço, que retornemos para os debates. Muito obrigado, tá?